Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Muito bom dia, meu querido amigo. Ótima terça-feira para você. Muito bom estarmos aqui novamente para meditarmos na palavra de Deus. Havendo falado então no processo da santificação, o nosso trabalhar, o que nós estamos fazendo dentro desse processo, olhamos agora para o versículo 13, que continua mostrando Deus trabalhando em nós. Mas agora de uma maneira muito específica e muito especial, Paulo vai, depois de falar da responsabilidade humana, ele vai mostrar que Deus, o soberano Senhor, é aquele que também, ou na verdade, ele é quem faz a obra de santificação. Ele diz tudo aquilo do verso 12, assim, pois, amados meus, então, o exemplo de Cristo, ser amado pelo Senhor, obediência, os recursos que nós temos e as consequências, ou fugir das consequências do pecado no nosso desenvolvimento da salvação. Ele diz, por que isso? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O capítulo anterior nos declarou que há dois erros iguais e opostos em que os cristãos podem cair em relação à doutrina da santificação. Por um lado, alimentar, o papel de Deus somente na santificação, com a exclusão total do ser humano, como se nós então vivêssemos simplesmente falar, Deus é quem tem que se virar sozinho, digamos assim, né? Mas na verdade a Bíblia diz que há necessidade, ou mostra que há de certa forma, por assim dizer, uma busca do crente, um esforço para a santificação, embora ele só consiga esse esforço quando ele se submete ao Senhor. Ele não consegue fazer isso sem se submeter ao Senhor. Então Paulo apresentou a responsabilidade do crente na salvação e agora Paulo foca no papel de Deus na salvação do crente. Enquanto o crente está, digamos assim, trabalhando em si para santificar-se, Deus está trabalhando na vida do cristão, no seu coração, porque senão o meu trabalho seria impossível. Então, se eu faço algo é porque eu tenho a força de Deus, é Deus quem faz isso por mim. Então, nesse versículo, Paulo indica a obra divina na santificação. E mais uma vez, temos aqui 5 características fundamentais. Primeiro, a pessoa de Deus. Versículo 13, parte A diz, pois é Deus. Então, a primeira verdade sobre a parte de Deus na santificação dos crentes é a personalidade do próprio Deus. É Ele quem trabalha. Então, a primeira pessoa aqui que nós devemos destacar é o próprio Deus. O próprio Deus, Ele é o primeiro que deve ser destacado. É Ele quem age. Deus, o nosso Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que veio até essa humanidade pecadora que se rebelou contra Ele, que blasfema contra Ele, que despreza Ele, mas Ele tem amor pelos seus a ponto de vir buscar. E é Ele então, é por causa da sua pessoa que Ele vai nos santificar, é através da sua pessoa que Ele vai nos ensinar uma vida de santidade. Então, Ele nos chama para a sua salvação. Esse Criador onipotente, onisciente, onipresente, mantenedor do universo, que ama os seus filhos com amor eterno e bondade. Deus os protege de acordo com a sua aliança eterna e com as suas promessas. Ele perdoa e purifica com eterna graça por meio do seu Filho. Nos chama no tempo presente e nos capacita por seu Espírito para o serviço espiritual com um impacto eterno. Ele santifica e glorifica aqueles a quem Ele tem justificado, trazendo-os para o seu reino celestial. Não é de admirar que o apóstolo Paulo exclamou em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu para que ele então
pagasse de volta, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Uma ótima terça. Até amanhã, com a graça do nosso Deus. Uma palavra de amor.